Esse é o Café com a Cissa, um espaço onde eu vou entrevistar brasileiros que recomeçaram sua vida longe de casa. E hoje eu vou conversar com essa maravilhosa aqui, que é a Júlia. Obrigada, Júlia, por estar aqui com a Ai, gente. uma honra, gente. Estou me sentindo na Ana Maria Braga já. Tô adorando esse A café com a gente Cissa. não é fake, tá? É Não, tudo ó, de tô comendo. verdade. Ó, perfeito. Ela é aquela pessoa que acende o ambiente, cheia de energia, movimento e histórias incríveis. Ela saiu do Espírito Santo, morou no Recife, na Bahia e veio como au pair, encontrou o seu amor, construiu uma família linda e hoje vive no Texas, inspirando pessoas através do movimento, do esporte e do seu jeito alegre de viver. Com vocês, essa maravilhosa aqui. Júlia, me conte, você sempre teve essa sua energia contagiante ou foi algo que a dança, ela é dançarina, gente, despertou depois? Ah, não, eu sempre fui assim desde pequena. Eu vim, eu acho, de uma genética. Minha mãe, ela era diretora de teatro. Ah, Então então eu você já pegou isso dela. cresci no palco. Desde pequenininha, minha mãe Sempre foi desinibida. já empurrou a gente pro palco. Eu falei, gente, não tinha como dar outro jeito. Eu sempre apresentei peças desde 4, 5 anos. Minha mãe, ela tinha um teatro no Espírito Santo. Então, Ah, ela que fazia tudo movimentar. uhum. Então, você já percebeu que eu mexo muito a mão, né, gente? Tá. Então, assim, desde pequena eu sempre fui, né, muito falante. E eu acho que pode ter sido o teatro que trouxe isso, ou eu já Da nasci natureza com sua, essa do seu personalidade mesmo. A minha temperamento. mãe, ela sempre E foi o muito exemplo da assim. sua mãe. Então, veio disso. Eu acho que veio da arte, sim. Que bacana. E como foi crescer entre o Espírito Santo, o Recife e a Bahia? O que cada lugar deixou em você? Bom, o Espírito Santo é aquele lugar onde eu passei a minha infância. Eu morei lá até os 11 anos, num bairro 11 anos? muito pequeno, Coqueiral de Aracruz, Como é o nome da cidade? Coqueiral de Aracruz. Coqueiral Pouquíssimas de pessoas já ouviram Aracruz. falar. Fica tipo uns 40 minutos de Vitória, né? Uhum. Do Espírito Santo. Então, todo mundo se conhece. O meu pai chegou nesse bairro para. Ele é engenheiro, então ele chegou naquele bairro para ele criar o bairro nem existia. Porque a fábrica da Aracruz Celulose, fábrica de papel, Chamou muita chamou gente. muita gente, não tinha onde as pessoas morarem. Meu pai veio de São Paulo com a minha mãe e, na verdade, ele criou o bairro. Então, Olha assim, só, todo mundo te conhece a conhecia. gente, né? Então, Que meu pai bacana. era ali o E a sua responsável mãe do e minha teatro. mãe era que trouxe o teatro para o bairro, porque era um O bairro bairro. muito pacato, então não estava dando certo. A minha mãe falou, a gente Nossa. precisa movimentar isso aqui. E era teatro para todas as idades? Era teatro para todas as idades. Aí no teatro que ela acabou abrindo com a cidade, tinham várias aulas, tinha aula de música, de pintura, balé. Então era o Bacana. único Um centro lugar, cultural, assim. era o centro cultural, então era o único lugar do bairro que tinha isso. Sei. Então a gente sempre foi muito conhecida, até hoje, né? Pessoas, os Sabe amigos quem dos meus você pais é. ainda moram lá, a parte da minha geração meio que saiu de lá já hoje em dia, mas a gente volta A lá, raiz está lá, né? os professores que ainda estão lá lembram da gente, né? Então, E aí, assim. com 11 anos, vocês mudaram E aí, com os para anos, meu pai, a gente se mudou para Bahia, Recife, Recife. porque meu pai saiu da fábrica de celulose e ele começou a entrar na área de turismo, começou a trabalhar como gerente de lavanderias e hoteleiras, então Recife tinha um hotel abrindo na Bem época. turístico. E aí a gente acabou indo para lá, ficamos lá um tempo. E aí foi onde que começou a minha adolescência, então foi uma época muito boa, a gente morava em prédio, a gente tinha muitos amigos, né? Eu tenho irmão mais, eu tinha tenho um irmão mais velho, uma irmã mais velha, então eu acabava andando com a turma deles, aquela turma de Bacana. prédio mesmo, é bem Brasil assim, Bem né? Brasil, Que a gente se é. encontrava Descia no no play. play. E eu falo assim, a minha melhor época acho que foi o prédio, mesmo sendo um lugar Te pequeno, marcou, mas então, o era um lugar muito Recife. bom, E você tem porque os amigos de lá até hoje. tenho a internet, né, trouxe todo mundo É, de volta, assim. Eu perdi muito contato quando eu mudei para Bahia, porque uhum. naquela época não existia nada que a gente tem, e aí quando criaram As redes o sociais. É, Orkut, aquelas Orkut, coisas, é. né?
E aí reuniu todo mundo, que é muito bom, que hoje em dia parece que a gente nunca deixou de se falar durante E muito você tempo. ficou quantos anos em Recife? Aí eu fiquei 4 anos em Recife, e aí fui pra Salvador. Salvador. E aí fiquei lá até. Que também é um agito, né? Que também trouxe um agito. Foi aí que eu Você entrei começou para a área da da dança dança. mesmo, né? Comecei a dar aula de adolescente, eu comecei a dar aula de balé, porque eu dançava a vida inteira, me formei assim. Tem uma formação no balé que você faz, né? Me formei no balé, comecei a dar aula. Fui até chamada para Você dançar com a fez. harmonia do samba, dancei com a harmonia do samba. Sério? Que história é Olha, mas foi essa? muito legal, porque eu era muito fã da harmonia do samba, né? Quando eu Como é o morava em nome do Recife. vocalista? O Xande. Xande, Eu era muito fã dele é quando da eu Carla morava em Perez, Recife. né? Xande da Carla Isso. Perez. Ah, E eu fui fã da Carla Perez, né, gente? O Altiano ali, quando a gente era a pequena. nossa época, Não né? tem como negar. Os memes aí da vida não tem como negar. Mas. E aí conheci a Carla Perez, né? Convivi muito com eles. Então foi meio que uma Você realização de tinha uma fã. escola de dança? Não, na escola que eu dava aula, a filha Ah, dele. tá. ah, Você era professora. Eu era professora. E aí chamou algumas meninas que dançavam balé. Para dançar no Enfim, grupo. aí participei com eles, E né? aí, essa já é a minha terceira pergunta. Como a dança entrou na sua vida? Foi Pois é, mas eu dancei, eu na fiz Bahia. balé, mas eu fiz balé desde pequena, né? Eu comecei balé com 3 anos. Assim, eu lembro que eu parei, quando eu mudei para Recife, eu parei um tempo o balé, em transição, mas eu sempre continuei. E eu nunca deixei de fazer o balé. Fiz balé dos 3 aos, vou dizer, aos 19 anos. Uau, Então, 19 fiquei anos. muito tempo no balé. E aí acabei dando aula, né, por muito tempo, depois que eu parei de dançar mesmo. Que legal, Ju. E quando você percebeu que aquilo não era só um hobby, mas uma paixão real, a Pois dança? é, Foi tudo se misturando, foi né? tudo se misturando. Eu lembro que tinham anos que eu queria não fazer mais balé. Quando eu era criança, minha mãe, ela sempre foi uma pessoa que ela viu o que ia ser bom para mim no futuro. Então, a parte da disciplina do balé, né? Ela me deu a disciplina que eu tenho hoje. Então, assim, Uhum. quando eu falo para as pessoas que investe no seu filho para Na fazer dança. alguma E dança, isso alguma coisa reflete na vida, que na isso vida reflete na vida, profissional, não que a pessoa, não que ela vai virar autoestima, uma profissional, não que ela vai ser a carreira o dela. caráter dela, né? E a dança não deixa de ser um esporte, né? Então Sim, é o com esporte, a certeza. dança ali, eles te levam A muito para disciplina, esse né? A mundo e perseverança. de não desistir, de continuar. Então assim, é o que eu levo hoje para Pra mim, vida. mas veio assim, eu era apaixonada sempre desde pequena por dançar Uhum. e aquilo foi virando um profissional, né? Foi virando meu Foi trabalho. se misturando. A sua Foi. paixão que transformou em trabalho. É. E nem sentia que era trabalho, né? Pois é, não, nossa, por muito tempo eu me diverti horrores. E qual memória, assim, dessa sua época de dançarina e que, né, dançou um período lá com o pessoal do Harmonia do Samba e toda essa descoberta da dança? Qual memória dessa época que nunca saiu da sua cabeça? Tem alguma história, assim, engraçada? Algum... Ai, quando eu dançava com harmonia, era um mundo muito diferente do que eu estava Diferente. acostumada, né, com balé. Então, assim, a gente ia Muitos pro. treinos. A gente ia pro backstage, só estar ali atrás do Ah, já dava palco. uma ansiedade. Você via aquela Sabe? movimentação, era uma coisa assim. Hoje em dia, então, deve ser maior ainda com a tecnologia, mas eu Muita lembro que a gente ia gente. gravar E DVD. tudo na Bahia ou você chegou aí em outros estados com a banda? A gente ficava na Bahia, Ah, né? A gente ficava na Bahia mesmo. sim. E porque naquela época o Harmonia do Samba foi a primeira banda a ter dançarinas. Não Dançarinas? existia. Olha só. A Ivete não tinha, ninguém tinha. Eram só cantores. Então naquela época eles foram os primeiros a trazer. Primeiros. Ah, E aí a gente conheceu muito artista, né? A Ivete Sangalo ela participava. Então a gente via aquele backstage, a gente vê eles malhando para ele entrar forte. Eu falava, gente, então é isso que eles fazem. o esporte entra como um Então, auxílio, né? Para então eles terem um pique no palco. nossa, eu ficava assim muito Impressionada. impressionada. Mas uma história muito engraçada é que numa das gravações, né, a gravação era aquilo, eles paravam no meio do show, tipo, não deu certo, volta tudo. Ai, meu O Deus. cantor canta de novo, a gente dança de 20 novo. vezes.
20 vezes, até aquela música ter ficado boa, né? E eu não imaginava que era isso, eu imaginava que era um show normal, que eu não sei se hoje em dia é mais como é que eles fazem. Pode ser que eles devem manter o show normal, e, né? Não sei. Mas naquela época eu não sei como era a tecnologia, então eles paravam muito. E numa dessas paradas, entrou um fã no palco, saiu lá do meio do show, e a menina, ela tava meio que revoltada, que tinha dançarinas perto do Xande, assim, umas coisas meio doentia. Então a menina queria pegar, puxou o cabelo de uma da outra, puxou o cabelo da outra dançarina. Eu falei, gente, eu vou embora desse lugar. Mas assim, acontecem umas coisas que você não espera. E, Júlia, como que surgiu a vontade, a ideia de vir morar nos Estados Unidos? Eu nunca tive uma ideia de vir para cá, nunca passou assim pela minha cabeça. Eu fazia faculdade na época, eu fazia turismo, porque os meus irmãos entraram na área de turismo, meu pai trabalhava com a área de turismo. Eu ia ficar na área da dança, eu ia fazer faculdade de dança, ia seguir, né, ia montar uma academia, mas aí eu percebi que a faculdade de dança não era muito o meu estilo, né? Eles dançam lá na Bahia, ele é muito contemporâneo, afro, e não era uma coisa que era o meu estilo. E você precisava fazer parte daquilo para você se formar em dança. Então eu falei, não é isso que eu quero. E aí entrei no turismo, eram 3 anos, não lembro. Eu acho que eu estava no 2º ano de turismo. E eu tenho uma amiga minha, a Luciana, que hoje em dia ela mora aqui em Dallas. Eu acho que você sabe quem é a Luciana. Provavelmente você deve conhecer a Luciana. Sim. Ela é de Salvador também. Ela era minha amiga de Salvador e ela sempre estava interessada nas coisas, né, fora do Brasil. E ela falou assim, Júlia, tem um programa de au pair, de intercâmbio. Vamos? Eu fiz, eu não sei nem o que é isso. Então, para quem tem curiosidade, o intercâmbio do au pair, ele traz, né, meninas do mundo inteiro. Você tem que ter uma certa idade, até tem uma idade certa, que eu acho que mudou hoje em dia, então eu não tenho certeza qual é a idade mais. Mas trazem as meninas para vir morar com uma família americana, enfim, para poder ser babá das crianças, né? E você ganha um crédito no college, você usa esse crédito para estudar, e ao mesmo tempo você trabalha né? Você trabalha como babá, são 8 horas por dia, você não precisa pagar a sua estadia, comida, você mora na casa da pessoa. Então, assim, essa era a proposta, e eu não conhecia. Então eu falei assim, você tem que falar com minha mãe. Aí eu lembro que ela falou com minha mãe. Eu tinha 20 anos. E aí, enfim, fomos na agência de turismo, na agência de viagem, e deu tudo certo. E aí fui para Chicago. Fui para Chicago, eu estava com 21 já quando eu vim, né? Eu ia fazer 22 anos que eu cheguei. E passei 2 anos como au pair. E foi muito bom, deu tudo certo. Pode dar muito certo, como eu não sabia falar inglês, eu falava muito pouco. Então eu tive dificuldade de achar família para match, né? Porque assim, a família busca um profile, né? E aí eles entram em contato com você e aí vê se dá match. Tem que ser pelas duas partes. E aí eu encontrei uma família em Chicago que tinham 3 crianças. E eu não sabia cuidar de nenhuma criança, quanto mais de 3, né? Mas deu tudo certo. Fiquei 2 anos com eles, falam com eles até hoje. As crianças estão em college hoje em dia. As crianças estão tudo fora de casa. Foi a fase. Foi a melhor fase. É a melhor fase da minha vida. Foi muito bom. E nessa época, você imaginaria que a sua vida mudaria completamente quando você conheceu o seu marido americano? Eu achava que eu ia voltar. Meus amigos no Brasil, minhas amigas falavam, você nunca mais volta. Por conhecer que sou muito outgoing, e eu não tenho medo de encarar, me adapto. Mas eu achava que não achava que eu ia ficar, achava que ia voltar, que eu só ia aprender o inglês, que ia ser bom pro meu pro turismo, né? Pois é, e aí conheci o meu marido e também não achava se ia, né, vingar, se não ia. E a gente acabou. Você conheceu lá em Chicago? Não, eu conheci ele numa viagem para Las Vegas. Olha só. Eu fui com um grupo de au pair, eu fui com um grupo de au pair para Las Vegas, ele estava lá no spring break dele. E a gente conheceu. Ele era jovem. Ele estava na faculdade, estava quase acabando assim a faculdade, acho que era o último ano dele de faculdade.
Ele estava no Spring Break, ele foi com uma amiga, eu fui com um grupo de amigas, a gente se conheceu. Foi amor à primeira E foi amor à vista? primeira vista. Sério? Dos A dois gente se lados? conheceu Sim, a Cacô. numa boate, né, lá de Vegas. E pegamos o telefone, no outro dia já se encontramos. Ah, que legal. Aí ele resolveu perder o voo dele pra ficar comigo, que ele tinha que ir embora. Eu cheguei lá no final da estadia dele. Gostou mesmo, E hein? aí quando ele falou que ia perder o voo, eu falei, Interessante. tá interessante isso aqui. É. E a gente acabou namorando por distância, que ele morava em New Orleans, Fazendo a faculdade. fazendo a faculdade dele. E aí a Legal. gente ficou E aí junto. você ainda é em Chicago, né? E eu em Chicago, então a gente fazia essa ponte, era ele ia me visitar, eu ia visitar ele. E aí foi vingando, e aí eu tinha o meu visto ia. Ele se formou antes de Não, você a gente casou antes. Eu tinha o meu visto ia vencer, eu já tava com passagem para voltar, e aí eu ia voltar tipo fevereiro, quando foi Thanksgiving, ele me pediu em casamento. E eu nem imaginava. Deixa eu pegar essa brasileira Nem que não vou deixar ela imaginava. embora. Mas eu nem imaginava. A gente ficou juntos de abril a novembro e a gente morava no mesmo lugar. E hoje em dia estamos aí. E você morou aqui nos Estados Unidos em 7 estados. Qual foi o lugar mais marcante? Quais foram eles? Chicago? Eu comecei em Chicago, aí fui para New Orleans, aí a gente casou, aí nós fomos morar na Virgínia. Depois da Virgínia a gente foi para Flórida. Isso tudo em função do emprego do seu marido? Isso, dos estudos dele, né? Ele ainda vai fazendo especialização. Fomos para Flórida, aí fomos para Atlanta. Uau. Aí mudamos para Washington State e aí viemos parar no Texas. Vai fazer 3 anos agora que a gente está aqui no Texas. 3 anos. Será que você vai mudar ainda? Tudo depende. Sim, eu acho que não. Você acha que aqui você encontrou o seu lar? Eu acho que a gente, eu acho que o Texas é bem família. Tem muito a ver comigo, assim, é muita gente, tem muita coisa, tem sempre alguma coisa acontecendo. Tem bastante evento, né? Tem uma comunidade boa de brasileiros. E toda essa sua vida, assim, de mudanças, um pouco nômade, né? O que ensinou para você todas essas mudanças aí? Eu acho que se apegar naquilo e naquelas pessoas que estão naquele lugar, né? Que estão naquele lugar e trazer com você. Você não vai perdê-las, né? Eu aprendi a manter, né? A não simplesmente passou. Conheceu, acabou. Eu tenho amigos em todos os lugares que eu morei e é muito bom isso. Você tem uma energia muito boa, né, Júlia? Você atrai as pessoas. Obrigada. Mas assim, eu tento manter. Eu sou uma pessoa que eu tento manter os vínculos, porque eu acho que as pessoas que passam na nossa vida e aquelas que a gente deixa ficar, é porque tem uma história com você, é porque acrescentou, você aprendeu alguma coisa ali. Então, assim, eu vivo mandando mensagem para as pessoas, como tá todo mundo. Interessada na vida eu gosto de manter isso. Já o meu marido, assim, ele já. Eu falo, cara, liga pro. Cadê fulano de tal? Mas não sei. Assim que dá certo, né, Júlia? Porque meu marido é igual, eu sou a parte falante dele. Então, assim, eu acho que quando, né, parecidos temperamentos, eu acho que pode dar um pouco de atrito. Aí, às vezes, eu lembro, assim, de uma pessoa e falo, nossa, faz muito tempo que eu não falo com essa pessoa. Deixa eu mandar uma mensagem, porque não é pra acabar, né? Não é pra acabar, E agora, falando um pouco de maternidade. A Júlia tem 2 filhos, um casal. O que mudou em você depois da maternidade? Depois da maternidade, nossa. Muita coisa, né? Muita coisa muda. Acho que prioridade, né? A prioridade deixa de ser nossa e passa a ser deles. Não tem jeito. Assim, hoje em dia é sempre eles primeiro e depois eu vou ter que dar conta de tudo que eu quero fazer. Mas eles nunca podem saber que eles são os primeiros. Mas eles nunca podem saber que eles são o nosso primeiro. A gente tem que jogar duro, senão estraga, né? Como dizem, muito de tudo também estraga. Então, assim, mas é prioridade. Eu aprendi a ser uma pessoa da manhã, por incrível que pareça. Quando eu casei, meu marido sempre fala, eu gostava de acordar tarde, né? Eu não trabalhava tão cedo.
Eu também sou assim, eu acordo muito cedo para poder ter meu tempo sozinha, porque depois eles acordam às vezes. Exato. Então, assim, eu aprendi muito cedo da manhã, que hoje em dia eu já não durmo mais tanto. Eu aprendi a não 5 horas precisar tá bom. dormir. 4 às vezes 3 e vai indo. Oi, Júlia. E você passa essa imagem de super fitness, né? E como é a sua relação real com a alimentação? Ouvi dizer que você ama doce. É verdade. Então, olha, eu já fui uma pessoa super extremista comigo. Hoje em dia eu acho que são um pouco os meus filhos, né? Hoje em dia Cuida da eu fico alimentação deles. controlando ali. Já comeu 3 docinhos, já fui. deu, Eu também sabe? sou assim. Às vezes eu let it go, mas às vezes é difícil. Assim, mas comigo, eu já fui muito extremista. Eu já fui. Sempre ou... Com a parte da alimentação, eu fui antes de ter filho. Eu era muito extremista, assim. Eu não iria estar aqui comendo Zero um pão de açúcar, queijo, eu nada não de comia carboidrato. nada de açúcar. Eu ia pro Brasil pro aniversário da minha sobrinha de 1 ano, eu não comia nenhum brigadeiro, não comia nada. Eu levava minha marmita. Fitness. E eu era muito focada. E até me fazia bem, tá tudo bem, funcionava para mim naquela época. E aí, aos poucos, eu fui sendo mais flexível. Eu comecei a ver que né, comer também é um pouco social, Sim. né? Você se encontrar, Conviver com as ir para um pessoas. brunch, ir na casa de alguém. Isso também é parte da gente, né, da vida. A gente Abrir exceções, né? exatamente. Então, assim, quando é para comer doce, quando eu tô numa festa ou faço alguma coisa em casa e falo, como sim, vou comer o bolo, vou comer o brigadeiro. Mas na rotina. Mas na rotina não, no dia a dia, assim, a gente não come nem as crianças, a gente não come doce dia de semana, não tem uma coisa assim, né? Essas coisas não tem em casa, né, no dia de semana. Mas, vamos comer uma pizza? Vamos. Antigamente, não vou comer pizza, eu tenho que seguir aqui, eu tenho que pesar a comida. Mas hoje em dia, assim, eu tô mais light e é bom. Mas aí, às vezes, eu tô sempre naquele conflito comigo mesma, sabe? Um dia eu acordo e falo, não vou Ontem comer eu mais. abusei, né? Ou assim, não, agora chega, agora eu vou ficar 3 meses, sabe? Umas coisas assim. Sei. Até hoje também vale a pena, né? Perdi minha mãe 4 anos, então, às vezes você olha assim, a vida é tão curta, ou às vezes você vê uma notícia de que fulano de tal ontem estava lá bem e hoje a pessoa não está mais aqui. Você fala, Ou cara, sofre um acidente, fica debilitada. se eu negar aquele docinho amanhã eu não estiver aqui mais, eu vou ficar muito brava. Ô, Júlia, e ó, além dela ser dançarina, ela também é atleta, gente. A dança é um esporte, mas ela é triatlo. Como que esse esporte virou parte da sua vida? Então, eu comecei a pegar muita paixão, assim, pela O que é o academia. triatlo, né? Tem muita gente que não sabe. Então, o triatlo ele é uma modalidade que envolve a natação, a bicicleta e a corrida. E tem vários níveis de triatlo, né? Tem uns que são curtos, e aí ele vai crescendo e vai virando um Ironman, né? Que é a pessoa começa o triatlo só ali, achando que não vai pensar mais adiante, e aí aquilo vira mesmo um objetivo da vida. Vai te puxando. E vai te puxando. Então, assim, eu cheguei até um Ironman, completei o full, né? Que eles falam que é o mais challenge, o mais difícil. E o esporte ele começou na minha vida assim muito devagar. Por hobby mesmo. Fui pro hobby, fui me exercitando e aquilo começou a virar parte da minha rotina, né? Da minha disciplina. Eu sou uma pessoa muito disciplinada, então aí quando eu foco, eu vou mesmo e entro de cabeça. E outras pessoas começaram a me estimular. Eu tinha uma amiga que estava treinando para uma maratona e eu não corria nem 5 quilômetros. E isso foi depois de ter filho. Então, o David tem 10 anos. Faz uns 8 anos, então. Faz uns 8 anos que eu peguei bem pesado. Então, eu vi ela treinando para maratona e eu falava, gente, se ela consegue, eu também consigo fazer isso aí? Peraí, por que eu não tô fazendo isso? Eu falei, vou fazer isso aí. Aí, inventei a maratona, não tinha nunca corrido. Olha só. Aí eu falei, e normalmente você começa com 5 quilômetros, aí faz 10 quilômetros, aí faz uma meia maratona. Sim, Não. E foi indo. Mas não, eu nem comecei, eu falei, eu vou direto pra uma maratona. Já foi direto? Foi.
Eu fui direto numa maratona, Você é corajosa. peguei a paixão, falei, nossa, é muito desafiador isso aqui, é disso que eu tô precisando. Porque eu vim muito disciplinada desde pequena por causa da dança. Então, eu precisava de uma coisa mais, né, para me focar, tá Já sempre estava muito focada. pouquinho ali a É, dança para você, né? isso. Então, assim, aí eu comecei com a maratona, eu fiz uma outra maratona, eu comecei a sentir muita dor em joelho, essas coisas que vai, né, Sei, você vai usando muito. Eu sei. falei, bom, acho que eu vou fazer um teatro. Como é que a pessoa consegue correr, nadar, pedalar? Não é possível isso. Uhum. Então eu comecei a testar, eu estava querendo ver até onde minha mente ia, até onde meu corpo ia, e fui indo. E aí eu falava que quando eu fazia esses triatlos pequenos, eu via as pessoas fazendo um Ironman e falava, como é que a pessoa depois de Correr pedalar, tanto, pedalar. nadar, depois de pedalar, Qual que é a ordem? você nada, pedala e Pedala, corre, mas assim, pedalar é 180 quilômetros, depois você perna corre uma depois. maratona. Eu falo, gente, não tem como. É. E aí isso fica na minha cabeça. E aí eu falei, não, eu acho que é possível. E eu sou assim, se a Cecília consegue, eu não consigo. Você é Depende da sua competitiva, dedicação. então. Mas assim, eu sou competitiva comigo mesma, Você assim, mesma. sabe? Se ela consegue, será que eu vou conseguir? Entendi. E fui. Você não te E põe limites. isso. Você E quer ver aí até onde você chega. e fui, mas assim, eu sempre fui de uma maneira também muito inteligente, assim, Você se eu sempre programou. tive medo, né, de dar uma tragédia, porque acontece, tem gente que morre, acontece muita Essa já é coisa. parte da nossa próxima pergunta. Qual foi a sua prova mais difícil? Provavelmente emocionante, né? E o que é mais difícil? A disciplina alimentar, a parte do treino ou conciliar tudo isso sendo mãe? É uma, é bem, é uma coisa, é uma bola, né, de neve isso. Assim, esse último que eu fiz, que faz um mês, que eu fui em Houston e fiz uma Full Ironman, foi o mais difícil. Eu nunca fiz nada tão difícil na minha vida. Uau. De resistência Por que foi mais mental, difícil? mental e fisicamente, porque demanda muito da sua mente, né? Demanda muito da sua mente. A sua mente, ela pode ser sua maior inimiga. Se você deixar a sua mente, né? Não vou conseguir, não vou desistir. Falar, isso aqui tá muito difícil, não vai dar, não vou conseguir. Ela entra em você. E não adianta o quanto fit você tá. Vai dar o comando para os músculos. E aí quando você desistiu. Então, assim, para mim, desistir é uma palavra muito difícil. Ela praticamente não tá no meu vocabulário. Então, eu não tinha outra opção. Eu falava, cara, eu faço isso, eu faço. Então, eu vou fazer isso com muita cautela, com cuidado, com tempo. Vou me dedicar a terminar, né? Tem gente que os profissionais, eles fazem lá, mas eles fazem porque é o trabalho deles ali, né? Eles têm patrocínio. E tem os atletas, né, que amadores, que são os piores atletas, eu falo, que não tem patrocinador, que tem que gastar muito dinheiro, porque é um esporte caro. O que é caro? Sua bicicleta é cara, né? Você tem que ter uma bicicleta boa, o seu sapato é bom. Tudo isso demanda muito dinheiro. A parte nutricional. Você não vai sozinha, né? Você não tá sozinha, você tem um treinador. Tem gente que faz sozinha, mas. Você tem um treinador? Eu tenho um treinador, eu tenho uma nutricionista, eu tenho um treinador só da parte de Ironman. Fiz um monte de exame. Então, assim, tem muita coisa que envolve. Então, assim. A gente nem imagina, né? Mas tem gente que vai na louca, o que eu não recomendo, porque realmente não é uma coisa fácil mentalmente. Então. E é uma prova que você não escuta, você não pode ouvir música, você não pode ter fone de ouvido. Pode te distrair. Você não pode ter fone de ouvido, você não pode ter seu celular. Você não conversa com as pessoas. Então, assim, eu fiz 180 quilômetros, eu passei quase 8 horas numa bicicleta falando comigo mesma. Entendeu? Então, assim. Quanto tempo você fica na natação, nadando? Eu fiz a natação em 1h40, mas você pode nadar tem um tempo, né? São 2h10. E aí você fica 8 horas pedalando? Aí eu fiquei quase 8 horas pedalando e fiquei quase 6 horas correndo. Então foi. Como que você fica depois, menina? Então, assim, no outro dia eu tava bem. Tava ótima. Uau. Quando acabei, eu não tava bem. O resultado de um planejamento. Exato. E eu não puxei o meu corpo, exato. Mas assim, é desafiador mentalmente. Eu acho que isso, o que eu aprendi muito com essa prova
é a resiliência, é você acreditar em você. Não tem ninguém acreditando ali. Quem tem que acreditar em você, quem tem que acreditar em mim sou eu. Eu tenho que acreditar no meu limite, eu tenho que acreditar na minha força, na minha mente, e acreditar que sim, é possível, né? Que aonde a disciplina te leva, aonde a força de vontade te leva. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade de ouvir pessoas dando desculpa para as coisas na vida, assim. Eu escuto, eu fico quieta, mas eu acho que vai da prioridade de cada um, entendeu? Cada um tem uma prioridade, mas assim, é isso. E o estímulo, né? É. Você bons estímulos. Pega, Sua mãe, então, assim, seu marido agora. te ensina muito sobre você estar ali, de você dar o seu melhor, de você acreditar em você. Maravilha. É bem desafiador. Inspirador para todos nós. É super inspirador. Ô, Júlia, e você já foi, né? Você disse que foi professora de balé e hoje você está como instrutora de pilates, é isso? Na academia. E o que mais ama em ensinar com o movimento? Passar isso para as pessoas. O que você mais Então, ama? agora hoje em dia eu dou aula de bar e dou aula, é uma aula de tipo Pilates Reformer, que é uma aula Com os equipamentos. com o equipamento do Pilates, né? Uma máquina do Pilates, mas é uma aula coreografada, uma aula que tem um ritmo, Então, assim, tem, né, movimentos do Pilates, você trabalha com a máquina do Pilates, mas trabalha de uma forma diferente, uma forma mais coreografada. E o barré, o balé? O bar é aquela aula que você faz... Com os movimentos do balé? Não necessariamente, você usa a barra do balé, mas você usa pesos leves e você faz exercícios até onde os seus músculos vão fadigar, porque você vai repetir aquele movimento várias vezes. Assim. Mas é onde você trabalha com pouco peso e você sente o seu músculo fatigar, você vai até... você trabalha muito na isometria, você trabalha muito com movimentos curtos, que é onde o seu músculo vai estimular, e é onde vai fadigar, e é onde você vai criar. É uma aula muito boa, eu gosto muito da aula do bar. E agora também estou apaixonada pelo esse Pilates, né, Reformer. E como chama essa aula em português? Tem no Brasil, né? Tem muita gente chama, tem alguém que bota o balé no meio, balé bar, tem gente que fala só bar, aula de barra. Entendi. Mas não é tão comum como aqui. Aqui tem muitos estúdios, né? Boutique que dá uma sala muito. E agora as academias grandes começaram a... Tem também. Mas eu acho que o que eu mais gosto de fazer ali, quando eu estou dando aula, é ajudar as pessoas a não desistir. É ver elas ali tremendo. E falar para ela, cara, você consegue, mas 8 segundos você consegue ficar aí. Trabalhar a sua respiração. Né? Eu tento... Dia após dia, como elas vão use uma outra forma para você conseguir terminar aqueles 5 segundos que para algumas pessoas não importa, mas ali o bacana tá ali e assim, e a felicidade que elas têm depois, né, dos resultados. E falar para elas também de quão difícil é estar ali, né? Então eu sempre no final de aula eu falo que você são vencedoras. Bate essa palma para você, porque a gente está aqui numa sexta-feira de manhã ou num sábado, sabe? Quem não quer estar em casa, né? No sofá. Mas infelizmente hoje em dia a gente precisa movimentar o corpo. Isso, é saúde total. Assina embaixo. E qual que é o segredo para manter esse alto astral todo elevado? E como que você se recarrega emocionalmente, espiritualmente? Né? Gente, olha, eu tenho uma energia bem... Eu não gosto nem de ser comparada, porque não é para ninguém estar se comparando com ninguém. Então, quando muita gente, né, fala, mas a Júlia, mas a gente não vamos se comparar, porque... Sim, claro. Cada um é cada um mesmo. Cada um tem cada um tá numa evolução. E assim, eu não tomo café, não é uma coisa que tá no meu... Não faz nada que atrapalhe o seu ânimo, não tomo aqueles Red Bull, aquelas coisas. Mas eu acho que a alimentação traz isso, um bem-estar na minha energia. Né? Eu acho que quando eu me alimento bem, eu sinto mais energia.
E quanto mais eu me exercito, mais energia eu tenho. E você come carne? Não como. come? Não como carne. Eu como, Vegetariana eu ou como, é eu como vegana? peixe. Peixe você come, então, Fora de vegetariano. casa, assim, eu como. Em casa mesmo a Ovo. gente Ovo ovo como. Em casa eu não cozinho nada de animal, assim, não cozinho peixe, não cozinho Mais carne. legumes e É mais, verduras. mas E assim, frutas, né? mas a gente tá fora de casa, Come grãos? como todos os grãos, como. Só não Né? como mesmo a carne animal dentro de casa, assim, peixe é mais quando eu tô fora. Acho que é a única carne ali do animal que eu Uhum. ainda consumo, de vez em quando. Então, assim, E né? você, a parte espiritual, você Eu acredita em Deus? acredito em Deus, a gente vai na igreja todo domingo. Eu vim de uma família católica e, e aqui nos Estados Unidos eu acabei tendo aquela transição e acabei indo para uma não denominante. Sim. Foi onde a gente se encontrou ali. Meu marido não era católico, então Ele era cristão ou você que puxou eu ele? que puxei ele. Então, assim, né, eu vi que para ele, para funcionar ali na família, talvez a não denominante ia funcionar mais, e hoje em dia funciona perfeitamente. As crianças Ele melhorou nesse amam. aspecto? Vamos na igreja todo Bom, domingo, as crianças amam ir na igreja. faz toda a E faz diferença, toda a né? diferença. E ali é onde realmente Você se conecta. e eu consigo recarregar aquela energia, porque eu estou ali, estou só ali, né? Eu não preciso de fazer mais nada ali, eu só preciso estar ali para sentir, Rezando para e reconectar. Então, agradecendo. é um lugar onde a gente sempre, né, vai nos domingos para começar, para que a semana não começa bem se a gente não vai ali. Exatamente. Às vezes, não sei, se é uma Só fica viagem, a envolvida gente com as coisas do mundo, né? não, nossa, claro que não. E eu acho que nada na vida É mais funciona importante, sem, né? sem. A minha mãe sempre falava, você tem que, alguma coisa tem que ter fé, a gente tem que ter fé, porque no dia que você precisar, vai ser o que vai te ajudar. É o que né? Às vezes É a razão da nossa é a vida. razão da nossa vida. Então, assim, é sobre isso. Mas eu nunca fui uma pessoa que eu precisei ficar. Eu mal sinto no sofá de casa. Eu não gosto, eu não gosto de televisão. Eu não assisto show, não assisto nada. Não assisto Você é absolutamente ligada no nada. 220, Eu né, sou ligada Júlia? no 220. E assim, e tá tudo bem, funciona. Eu Não fico também sou um doente, pouco é assim. meio difícil eu ficar Mas aí doente. também, aí ficar doente não pode acontecer com você, É né? muito difícil, é muito. E quando eu fico doente, o corpo vai doente mesmo. E no outro dia eu já tô bem, assim, sabe? É bem difícil, mas E é muito bom isso, né? Manter a energia alta, você atrai pessoas com a mesma energia. com E as certeza. pessoas, né, querem, assim como o oposto, né? A gente tenta passar o melhor da gente para as pessoas, e isso você faz. Obrigada. Ô, Júlia, e quando você olha assim por toda a sua vida, qual a versão da Júlia mais te emociona? São tantas aí, né? Tantas. Olha, eu acho que a Júlia, atleta, A Júlia atleta, é, que é o que te superou é. muitos limites, né? E é o que me supera muito até na maternidade, quando eu tive muita dificuldade na E te maternidade. ajuda a criar os filhos, né? Eu tive muita dificuldade na parte da amamentação, por exemplo, do meu primeiro filho. E a Júlia atleta, ela vem com aquela disciplina e com aquela vontade de vencer, que eu falava, não, eu vou conseguir isso aqui, né? Essa guerra eu vou lutar até o fim, né? Até onde dá. Então a amamentação teve muito disso. Eu tive dificuldade de amamentar Você tem esse orgulho, né? o meu filho, ele não conseguia, né? Leite, ficou sem leite por 3 meses, então eu passava noites fazendo só pampa, exclusive pampa. É bem sofrido esse começo. É uma coisa muito difícil. Então, 3 meses depois eu comecei a ter muito problema, né? Com infecção por causa do pump. E aí eu falei, eu acho que não vai dar mais, eu vou ter que desistir. Só que aí Deus foi lá e falou assim, você não vai desistir, você vai. Vamos tentar de novo. E aí ele late. E aí o David late depois de 3 meses. O late é a pegada, gente. O bebê encaixou a boquinha certo no Isso. seio e aí conseguiu, né, fazer a sucção e descer o leite. Então, assim, eu acho que a Júlia atleta, ela traz isso.
de ir até o fim. persistência. Meu marido, às vezes, ele vai pro caminho mais fácil, meu marido, né? Evitar a fadiga. Ele fala, Júlia, pelo amor de Deus, que ideia é essa? Vai lá e compra. E aí tá eu lá, não, eu vou fazer. Não, isso aqui eu vou conseguir fazer. Porque, além de tudo, gente, ela gosta de receber, ela dá festas, e ela cria tudo sozinha, a decoração, os docinhos, as mesas, né, Júlia? E tem uma curiosidade aqui, que além, né, dela ser atleta, assim, de primeira linha, ela faz a imersão na água gelada, a imersão no gelo, gente. O cold plunge, né? Meu marido. A gente vê assim, meu Deus, Pois é. Corajosa. É isso, eu não posso ver muitas coisas assim, que vai trazer um desafio, né? E aí eu falo, eita, não vou nem olhar. Tem coisas hoje em dia que eu falo, não, o Instagram vai me trazer umas coisas. Eu falo, não mostra pra mim, não. Eu tô agora numa fase. Conhece, né, Oi, Júlia, e agora pra gente terminar, se você pudesse tomar um café com a Júlia que chegou lá no início, o que você falaria para ela? Ai, coitada da Júlia quando chegou lá no início. Eu ia dar um abraço nela. Ela se prepara. Eu ia dar um abraço nela e falar assim, olha, é uma montanha russa. Aperta esse cinto, mas vai na fé que dá certo. Eu acho que fé e com foco as coisas dão certo. Então, assim, né, a gente vem de uma história, né, lá de trás, que trouxe a gente até aqui. É emocionante, né, a gente olhar lá do início, muito, até acrescentou em você. É isso, até assim, começando pelo inglês, eu vim para morar com uma família que a criança falava, I'm thirsty, eu falava, vai morrer. Que isso? A mãe deixou eu sozinha com a criança, eu falava, meu Deus do céu, não vai morrer, vai morrer. Então, assim... São pequenas coisas, se tornam desafios enormes. Que hoje em dia a gente, né, não... A gente tem que... A gente tem que reconhecer de onde a gente veio, de tipo, cara, foi muito difícil isso aqui. Então, assim, quando eu vejo pessoas que chegaram agora, que não falam inglês, deu tempo, né? Deu tempo e foca nisso, porque vai dar certo, né? A gente tem que acreditar que dá certo, porque se a gente não acreditar, né? É isso aí. Júlia, muito obrigada! Gente, a Cecília é uma fofa. Se vocês não conhecem a Cecília, ela é a rainha aí do café. Canal, viu? Eu amei essa entrevista, uma mulher inspiradora. Espero que vocês tenham gostado também. E fiquem aqui comigo que vai ter muita história boa que eu vou entrevistar. Um abraço, tchau, tchau. Beijo, gente! Obrigada, Júlia. Ai, foi ótimo! Muito bom, muito bom. Acho que foi tudo certo. Deu super certo! Agora, ó, segunda parte. Você não quer tomar alguma coisa? Você não toma nada, né? Não, água, né? Tô bem. Começou o podcast, sabe que eu tava meio tensa? Eu não lembrava se eu liguei meu microfone. Tá ligado? Eu acho que... Não sei. Tá verde? Tava. Não sei. Eu acho que eu não... Mas fica ruim a voz? Será que saiu? Ai, meu Deus.